Bom, pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Vou dizer que uma mãe qualquer deu para uma criança qualquer um maldito pianinho e essa criança não para de tocar esse pianinho, então fatalmente vocês devem escutar algum acorde neste intervalo que nós viemos conversar sobre o nosso café literário. Bem, eu vou falar, na verdade, mais de um autor do que propriamente de uma única obra. Isso porque este livro, Einstein, Sua Vida, Seu Universo, causou em mim sentimentos bastante controversos, muito embora tenha sido uma biografia recomendadíssima, foi o número 1 dos mais vendidos pelo hall, lá, o ranking da New York Times. Eu li o livro, é, de verdade, achei o livro muito apático em relação à descrição da figura do Einstein. Não que não seja uma figura grandiosa e interessante, é sim uma figura grandiosa e interessante, mas as cores me pareceram pastéis, né? Muito apáticos, não sei. Não sei se eu fui ler a obra com bastante expectativa, enfim. Eu terminei o livro com aquela sensação de tá bem, tudo bem. Mas coincidentemente eu comecei a ler outro livro do mesmo autor, né, que é a biografia do Steve Jobs, também do Walter Isaacson. E aí eu comecei a pensar em que medida a paixão do autor pelo biografado não contamina a descrição da obra. Por que eu digo isso? Bem, efetivamente, o Walter Isaacson, ele conheceu o Steve Jobs, o Steve Jobs procurou ele para desenvolver a biografia dele, ele esteve muito próximo do Steve Jobs nos últimos anos ali da vida dele. O mesmo não aconteceu, por óbvio, com o Albert Einstein. O resultado disso tudo me parece que a obra descrita a pessoa descrita pelo Isaacson na biografia de Steve Jobs, ela tem umas nuances, ela tem um colorido que não aparece na biografia do Einstein, embora, honestamente, na minha concepção, eu entendo até que historicamente o Einstein tenha mais relevância do que o Steve Jobs. Pode ser até que daqui a uns 10, 15, 20 anos eu reveja essa posição. E claramente, em termos de caráter, o Steve Jobs, embora ele não fosse uma pessoa, pelo menos não me parece uma pessoa, um mau caráter, ele era uma pessoa com características muito bipolares, talvez, né? Ele era uma pessoa de um temperamento extremo, que podia ser de doce a hostil de uma hora para outra. Ele era um ser humano com todas as suas é, erros e acertos, e enfim. Que claramente fica, quanto mais próximo você convive com a pessoa, mais você consegue perceber isso. E talvez também por isso a obra do Einstein tenha sido uma obra um tanto quanto, uma biografia um tanto quanto diletante, né? Porque de verdade ele descreve muito mais um personagem histórico do que uma pessoa, muito embora seja uma biografia. De qualquer modo, não acho que seja um livro que diga, ai, não perca tempo lendo esse livro. Não, vale a pena ler a biografia do Albert Einstein, talvez com menos expectativa do que eu fui. E vale mais a pena ainda ler a biografia do Steve Jobs. Como eu falei para vocês, é um livro que eu comecei, tô ali pela metade, mas eu tô tocando ele junto com o Como Conversar com um Fascista, da Marcia Tiburi, que foi o livro eleito para a gente discutir no Clube do Livro, que ainda está aí sob júdice se acontecerá ou não no dia 10 de outubro, em função do número de inscritos. Talvez a gente prorrogue, talvez a gente suspenda temporariamente, mas veremos. Bem, tenho aqui café e honestamente eu tô esperando o café esfriar um pouco. Tá muito calor, como todos vocês sabem. Nesse momento estamos com 33 graus, então enfim, vou esperar um pouquinho e
É isso, gente. Fiquem bem. Leiam as duas biografias, vejam o que vocês gostam mais e quem tiver lido uma delas, deixe sua opinião aqui. Bora lá?